E no domingo passado, o pastor Sandro pregou, eu estava conversando com ele agora, sobre fé para acessar o quê? O improvável. Então, a gente estava conversando e dessa conversa eu decidi então pregar. É que eu já tenho, né? Já estava lá, mas eu decidi ministrar algo do meu coração para vocês, porque eu quero falar sobre um caminho para ver água sair da rocha. Isso é improvável ou não é? Isso é improvável. Água sair da rocha é provável? Não, é improvável. Então, eu quero continuar nisso, como acessar o improvável vendo água sair da rocha. Porque isso é improvável. E lá em Isaías, capítulo 44, no versículo 3, diz assim, não está lá no esboço, tá, gente? Diz assim, porque eu derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Amém? Ele vai derramar água sobre terra seca. Sobre lugares improváveis ele vai fazer. Por isso eu creio que é de Deus isso. Então eu queria que vocês fossem comigo no texto base, para a gente ver a água sair da rocha, que você já imagina, está lá em Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 1 diz assim, por ordem do Senhor. Fala comigo, por ordem do Senhor. Então quem mandou fazer isso? Deus. Muitas vezes Deus nos dá ordem, sim ou não? E a gente, ao obedecer a ordem, a gente vai por caminhos que a gente muitas vezes não entende. Mas Deus sabe porque a gente está caminhando por eles. Então, por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Estava lá. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Eu quero profetizar desde já. Qual é o recurso mais importante no deserto? É dinheiro? Você pode estar cheio de dinheiro no bolso. Se você não tiver água, você vai morrer com o bolso cheio. Então a água fala do recurso na hora que você mais precisa. E eu creio que esta casa terá todos os recursos necessários que ela mais precisa. E você que está aqui também será suprido em todos os recursos. Desde o financeiro, saúde, qualquer área. Quem crê que você vai ter os recursos? Então eu estou falando de provisão de recursos num lugar onde não há recursos. Acessar algo improvável. Porque Deus mandou e eles chegam no lugar que está faltando o quê? O recurso que eles mais precisavam. E muitas vezes Deus nos manda para um lugar e falta o quê? O recurso que a gente mais precisa. E nesse caso faltou água. E aí o povo é povo. Aqui não tem, mas lá tem gente manhosa no Brasil. Tem ou não tem, gente? Vocês estão aqui, vocês estão no paraíso. Mas lá tem gente que reclama. Então o povo começou a dizer assim, ó, dê-nos água para beber, Moisés. E Moisés retrucou, por que vocês brigam comigo? Por que vocês põem o Senhor à prova? Não tem nada com isso, gente. Afligido pela sede, a necessidade sempre mexe com as pessoas. O povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor, o que eu devo fazer com esse povo? Estou a ponto de me apedrejar. Tem hora que pastor ora assim mesmo, Senhor, o que eu faço? Como é que eu ajo com essa igreja? O que eu faço com esse povo? Está difícil a coisa, é assim, muitas vezes isso mexe com a gente. Mexe ou não mexe, Leslie? Mexe. E o Senhor disse a Moisés, Moisés, passe à frente do povo. Leve a sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha, no Monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água, que o meu povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme havia ordenado. Eu creio que nós estamos num ambiente muito bom hoje. A adoração foi maravilhosa. E nós estamos num ambiente profético aqui. Você crê que nós estamos num ambiente profético nesta casa? Essa casa tem uma atmosfera profética. Eu creio que o Senhor está aqui. E eu quero ministrar o teu coração. Você que está aqui. Eu quero falar sobre esse acesso ao improvável. Como você pode ver algo improvável? Água saindo da rocha. Como você pode ver algo improvável sendo acessado pela fé? Pensa comigo, o povo estava atravessando o deserto, e atravessar deserto não é fácil. Eles tinham permanecido
430 anos escravos no Egito. Mas Deus tinha um caminho para eles. Deus tem sempre um caminho para nós. E aí o Senhor diz que esse caminho, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, era para provar o que estava no coração deles. Porque você só é provado quando alguma coisa acontece no caminho. Porque quando está tudo bem, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Mas tem vezes que ele está fora do barco. Tem vezes que ele está caminhando nas águas, você acha, é um fantasma. Nem consegue ver direito que é ele. Então Deus fala, olha, vocês vão por esse caminho que eu quero provar o que está no coração de vocês. E por que isso é importante, queridos? Porque quem conhece alguém aqui na igreja, o cara é top, é maravilhoso, o cara é uma bênção enquanto está dando tudo certo na vida dele. Mas é só passar uma situação, é só viver um revés, ele assume comportamentos que as pessoas não entendem. A pessoa é volátil, é volúvel. E muitas vezes traz consequências. E a gente tem que lembrar que Jesus venceu Satanás aonde? No deserto. Ele foi tentado ali. Ficou 40 dias, 40 noites, mas ali, num lugar onde ele não comeu absolutamente nada, tinha que depender totalmente do Pai, ele estava nos ensinando como a gente pode caminhar em vitória no meio do deserto, sim ou não? Ele estava dando uma lição para nós. Ao ponto de um pouquinho tempo depois, ele teve um encontro com a mulher samaritana, e eu estou falando sobre brotar água na rocha, e ele fala assim, se você soubesse quem está te pedindo água, se você entendesse, eu sou a fonte de águas vivas, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Quem crê que é isso que o Senhor vai fazer o tempo todo nesta casa, nesse lugar, queridos? E porque ele está falando da nossa vida espiritual, da nossa vida com Ele, a fonte que nós podemos recorrer em todos os momentos. Ele é a água que mata a nossa sede. Mas vamos pensar lá, Moisés está caminhando no deserto, um caminho que Deus mandou fazer, difícil, e ele chega num lugar chamado Refidim. Diga comigo, Refidim. Sabe o que significa a palavra Refidim? Descanso. Quem já pensou assim, cheguei no lugar agora que Deus me mandou, e aquele lugar que era de descanso virou uma desgraça na sua vida. Você fala, agora eu ia ter um tempo, chegamos num lugar maravilhoso. E Refidim, que era para ser um lugar de descanso, se tornou um lugar de tormento. Refidim, fala assim, puxa vida, eu caminhei até aqui, agora Deus me levou a um lugar que, agora eu vou dar um tempo para mim, descanso. No meio do deserto. Só que ele chega nesse lugar, faltou água. E o inimigo começa a agir no meio do povo. E é por isso que no meio da adversidade a gente tem que guardar o nosso coração, queridos. Entender que a tua luta é passageira, entender que aquilo que você está vivendo vai passar, entender que nós podemos acessar o improvável, porque Ele quer mostrar, quando nós estamos vivendo dias difíceis, aquilo que está no nosso coração. E naquele lugar que devia ser lugar de parada, de descanso, o coração do povo ficou contaminado. E sobre eles veio o medo da situação que eles estavam vivendo. E eles começaram a achar que Deus não agiria mais em favor deles. Puseram os olhos nas circunstâncias e não no Senhor. E Moisés foi pressionado. E o povo não só ataca o pastor Moisés, mas pensou em jogar pedra nele. Tem lugar que o pessoal joga pedra nos pastores. Eu sei que aqui não acontece, mas lá o pessoal, pedrada no pastor. Estavam revoltados contra aquela situação. Tinha que ter um culpado, e o culpado sempre vai ser o líder, gente. Quem é líder aqui na casa? Quem é líder na casa? Tem algum líder aqui? Você sabe, você vai tomar burdoada. Até estão com medo de levantar a mão, exatamente, mas é assim. Porque quando o povo está assim, ele vai para cima de quem está liderando. Só que murmuração é sinal de ingratidão, isso fere o coração de Deus. E naquele momento, Refidim não era mais lugar de descanso, era lugar de tormento. Você pode levantar suas mãos, deixa eu declarar algo. Eu quero declarar que esse lugar que Deus tem levado a esta casa,
O inimigo em nenhum momento vai transformar o descanso que Deus tem para vocês em tormento. Nós declaramos que nenhum líder, nenhuma pessoa vai viver aqui atormentada, nem perturbada. E eu quero declarar para esta noite, para quem está aqui, mesmo que você entrou temporariamente no deserto, o Deus do impossível está com você nessa noite, e Ele vai te guiar para o melhor caminho. Olha para Ele, porque a sua preciosa presença está com você ao teu lado. E Moisés está como nós: Senhor, eu preciso de um milagre. Estão querendo me apedrejar, Deus. E o Senhor fala: Moisés, reúna os líderes do povo. Por isso que é importante, eu perguntei dos líderes. Reúna os líderes. Está escrito lá no texto que eu li para vocês. Reúna esses líderes. Eu tenho um caminho no meio do deserto. Quem crê que Deus tem um caminho para vocês esses dias, queridos? E o Senhor falou: olha, sabe aquela mesma vara que você usou para abrir o mar? Eu vou usar agora. E o impossível, o improvável vai acontecer. E a primeira lição que eu quero trazer para você é essa que está lá. Aquilo que parecia impossível e improvável, essa fé que acessa o improvável, vai acontecer nesses dias, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Você crê nisso? Veja, você pregou domingo, sabe? Nós não conversamos nada. Conversamos no café aqui em cima. Aquilo que parecia impossível e improvável. Você nunca pode esquecer, queridos, que o teu caminho pode ser um deserto, mas Deus tem caminhos superiores para você. Deus tem caminhos melhores e maiores que os teus, sim ou não, queridos? Deus tem caminhos inéditos para nós, queridos. Definitivamente. É por isso que ele fala: para de pedir para abençoar os teus caminhos, anda nos meus, já são abençoados, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos são muito mais altos. Está lá em Isaías 55:8, que os seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E Deus fala para Moisés: Moisés, fica na frente de todos, vai diante do povo e toma esse caminho. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou estar com você. Vai em direção, está vendo aquela rocha ali? Vamos fazer que isso aqui é rocha. Está vendo aquela rocha que está no meio do deserto? Caminha até ela. É esse caminho que eu tenho para você, caminho superior, porque dali vai sair água da rocha. Agora pensa isso. Você está num deserto, sem água, e Deus manda ir para uma rocha. Isso é ou não é improvável, queridos? Não é um oásis, não tem lençol freático, não tem poço artesiano, não tem nada, só tem uma pedra. E Deus fala: caminha até ali, porque é dali, do improvável, que o milagre vai nascer para vocês. E eu digo para você, Leslie, Sandra, é de onde vocês menos esperam que milagres vão brotar nesta casa nesses dias, porque o Deus dessa casa é o Deus do sobrenatural. Os seus caminhos são diferentes, os pensamentos deles são diferentes, e o improvável vai acontecer. Só que Deus fala para ele, dá para colocar para mim Êxodo 17, versículo 6, acho que deve ter algum slide lá. Moisés, você está indo, mas quem vai à sua frente sou eu. Quem crê que Deus vai à nossa frente, queridos? Eu me colocarei à tua frente, Moisés. E naquela rocha que está ali, em Horebe, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar aquela varinha, que Deus já fez milagres através de você, que você já estendeu, o mar se abriu, você feriu as águas e o mar se abriu. Você vai pegar aquela varinha. Quantos creem que Deus já fez muitos milagres e tem feito muitos milagres? É com aquilo que Deus tem feito nesta casa que Deus vai fazer o improvável nesses dias. Ele fala: você vai pegar aquela varinha e vai bater na rocha e vai sair água. Pergunta: por que Moisés não entrou na terra? Por que Moisés não entrou? Está escrito na Bíblia. Porque ele fez o quê? Mas quem mandou bater na rocha?
Está lá, ó. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. E Deus mandou fazer o quê? Bata na rocha. Olha para quem está lá e fala, e agora? E agora? Agora bugou a cabeça. Porque está escrito que Moisés não entrou porque ele fez o quê? Porque ele bateu na rocha. Calma. Calma. Quem crê que o improvável vai acontecer nesta noite? Mas não foi por isso que Moisés não entrou na terra? Foi, está escrito. E Deus mandou bater. Olha para quem está ao outro lado e fala assim, foi Deus que mandou bater? Foi, está escrito lá, ó, eu vou na tua frente e você vai bater na rocha, vai sair água e o povo beberá. E Moisés foi lá, bateu e saiu água. Pega aquela varinha que Deus tinha feito milagres, e num ato profético ele vai lá, pá, a água sai, todo mundo bebe. Águas que trariam transformação. Presta atenção, você pode levantar suas mãos por um momento. Um dia, lá na cruz, Jesus estava lá, e ele foi ferido. Quando bateram naquele lado dele, feriram, água saiu dele. Águas que trariam cura, salvação, transformação, milagres sobrenaturais. Aquela ferida, aquela batida que Jesus tomou, dele saiu água. Mas você pode levantar suas mãos agora, coloca para mim 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Diz assim, 10:3, todos, fala comigo, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Versículo 4 diz assim, e todos, fala comigo, todos, quem crê que aquilo que tem aqui é para todos, queridos, beberam da mesma água espiritual, porque eles beberam de quem? Da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era quem? Jesus Cristo. Quando saiu água dele lá na cruz, ele estava dizendo, tem água que salva todos, tem água que mata a sede de todos, tem água que qualquer pessoa que beber nunca mais terá sede. A rocha ferida brotou água, e essa rocha era Jesus Cristo. Sim ou não, queridos? Está escrito. Segunda lição para vocês. Então fala bem alto comigo, me anima aí, fala assim, eu tô viajando desde Cacoal para cá, então o velhinho podia estar cansado, eu estou animado para estar aqui, tá bom? Então fala assim comigo, fala assim, eu tenho uma rocha, e essa rocha né? Quando a gente fala de fé, que é acesso impossível, tem uma canção, né? Minha fé está em Cristo, firmado nele estou, ele é a minha, que nunca me deixou, né? A gente canta isso. Eu tenho uma rocha, e essa rocha é Cristo. Cristo é a rocha da nossa salvação, ele é a rocha da nossa transformação, é a rocha que nos sacia, é a rocha que sofreu por mim e por você, saiu água dele. Mas vamos voltar lá para Êxodo 17. A rocha ferida por Moisés, simbolizando Jesus, dá de beber a todo o povo. E naquele momento, Moisés levanta a sua voz e diz, agora esse lugar aqui não vai mais chamar Refidim, porque esse povo reclamou tanto, que o versículo 7 diz assim, Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés, pôs o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está conosco ou não está? Quantas vezes as pessoas estão assim, o Senhor me abençoa, o Senhor está comigo ou não está, Deus? Por isso, Alcance, Braga, nunca duvide se o Senhor está com você ou não. Nunca duvide se Ele está conduzindo a tua vida ou não. Creia no poder da presença dEle, que Ele está aqui, nós cantamos nessa noite, porque quem anda nessa dimensão, verá o Senhor agir, verá o Senhor trabalhar, verá o Senhor fazer. E nesse culto eu quero profetizar, pastor Sandro, neste ano de 2025, pastora Leslie, eu creio,
Isso para Araçatuba, eu quero para vocês, há um mover de águas que fluirá deste altar, porque a rocha está aqui, águas que trarão cura para pessoas, águas que trarão poderosos livramentos em nome de Jesus, águas que vão invadir desertos de pessoas, lutas de pessoas, águas que trarão, presta atenção, suprimento em todas as áreas que você precisar. Sabe por quê? Porque a rocha está aqui fluindo água todos os dias e todas as vezes que vocês se reúnem. Mas entenda uma coisa, e é importante esse versículo para mim, versículo 5 de 1 Coríntios capítulo 10. Ele acaba de dizer, eles beberam da rocha e a rocha era Cristo. Mas aí ele diz assim, versículo seguinte: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso eles morreram ali no deserto. Eles tiveram atitudes erradas. Agora presta atenção, depois de dizer isso no versículo 5, Deus não se agradou deles, e por isso eles ficaram prostrados no deserto. Olha o que ele diz no versículo 11. Versículo 11, só para entender que eu não preciso ler o contexto. Coloca para mim o versículo 11, por favor. 11. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. E o versículo, ele volta a dizer isso. Tudo isso foi escrito como exemplo para mim e para você. Por quê? Porque eles poderiam atravessar aquele deserto em poucos dias, mas aí eles ficaram rodeando, e Deus não se agradou deles, porque em vez de atravessar o deserto, eles ficaram rodeando o deserto, beberam água, o improvável aconteceu. Mas infelizmente, apesar dos milagres que Deus já estava agindo, e eu sei que Deus tem feito milagres nesse lugar, o povo não entendia. E o murmurador, ele vive dando voltas, queridos, nunca avança, só reclama. Você já viu, eles estão aqui, Deus toca no casamento, e de repente eles vão, rodeiam, e dali a pouco voltam a ter o mesmo problema. Tem um problema financeiro, rodeiam. Deus faz um milagre aqui, mas o cara volta a viver os mesmos problemas, as mesmas situações, e eles estão lá rodeando o deserto. E um dia, enquanto eles estão rodeando, eles voltam para o mesmo lugar, para Refidim. O problema se repete, a situação se repete. Deus já tinha tocado no casamento, mas agora o abençoado está achando que tem que separar. Deus já tinha abençoado as finanças, brotado água, mas o abençoado acha que agora vai quebrar, e não é generoso na casa. Deus já tinha feito um milagre na saúde, mas agora ele pegou um diagnóstico: olha, eu vou morrer. Voltaram para Refidim, deram voltas e caíram no mesmo lugar. E eles estavam esgotados. E aí mais uma vez começa a perturbar o pastor, novamente a pressionar o pastor Moisés. Só que naquele momento Moisés já não era o mesmo lá de trás, ele estava meio desgastado, ele estava meio bravo com a situação. Pô, não aguento mais essa pessoa viver a mesma coisa e dar o mesmo problema. Ele não aguentava mais tanta murmuração. E o povo está lá reclamando de água novamente. Números 25, capítulo 20, versículo 5, acompanha comigo. Ô Moisés, estou aqui de novo. Por quê? Nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível. Deus já tinha feito tantos milagres. Tinha maná todo dia, tinha codorniz, tinha bênção. E os caras aqui, essa terra não tem cereais. Portugal é uma terra difícil, gente. E Braga é pior ainda. Tem gente que fala assim, não tem? Não tem fruto, não tem cereal, não tem figo, não tem uva, não tem romã, não tem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo, foram até a frente da tenda do encontro, onde prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu. Quem crê que a presença do Senhor está sobre nós, queridos? E o Senhor diz a Moisés: Moisés, você e Arão, peguem aquela varinha, sabe, a mesma varinha
que eu fiz milagres. A mesma varinha que um dia você bateu na rocha e brotou a água da rocha. E reúna o povo. Enquanto eles observam, o que ele falou agora? O que ele está o versículo lá? Não, coloca para mim. Desculpa, Números capítulo 20. Agora eu estou no versículo 8. Números capítulo 20, versículo 8. Eu estou na NVT, não sei se vocês têm essa. Pegue o seu bordão, ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo, faça o que agora? Eu não entendi, o que ele falou aqui? Lá atrás ele falou, faz o quê? Bate. Mas agora ele falou o quê? Conversa com a rocha, e dela vai jorrar água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Agora Deus não manda bater, Deus manda falar. Porque da primeira vez significava o sacrifício dele na cruz, onde a água foi derramada, onde a água que sacia a nossa sede foi liberada. Mas agora um novo e vivo caminho já foi aberto. O véu já foi rasgado. Eu posso entrar no Santo dos Santos, no lugar da presença de Deus, e eu não tenho mais que bater na rocha, eu tenho que falar com a rocha, porque o meu acesso à rocha já está liberado. E quando eu entro no Santo dos Santos, o que eu encontro? Eu encontro a Arca da Aliança, e o que tem dentro da Arca da Aliança? Cesta dos pães da proposição, a cesta com maná. Sabe o que significa? Quando você entrar na minha presença, entenda, ali você vai encontrar o Deus de toda provisão. Nunca faltará provisão para você. Quando você conversa com a rocha, entra na minha presença, ali é o lugar de provisão. Quem crê que Deus tem provisão para a tua vida? Mas ali dentro também tinha a vara de Arão que floresceu. E a vara de Arão que floresceu por quê? Porque Arão estava sendo contestado, Arão estava sendo atacado. E lá em Números 17, Deus fala, coloca as 12 varas representando uma cada tribo. Mas a de Levi, dos levitas, você vai colocar o nome Arão. E aí, a vara que florescer é essa que tem a minha proteção durante a noite. Todo mundo atacando, falando mal de Arão. No dia seguinte, a vara tinha brotado, tinha dado frutos. E aí, quando eu entro lá dentro, eu sei, eu não tenho apenas provisão, eu tenho proteção sobrenatural. Deus cuida de mim, até quando eu estou dormindo, a presença de Deus está sobre a minha vida. Mas ali dentro também tinha as tábuas da lei. E quando eu encontro a palavra, eu sei, eu não tenho apenas provisão, eu não tenho apenas proteção, eu tenho promessas que vão se cumprir na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Diga comigo, provisão, proteção e promessas. Alcance de Braga, é isso que Deus tem para a tua vida. Quando em vez de você bater na rocha, você fala com a rocha. Mas sabe qual é o problema de muita gente, que foi o problema de Moisés? Quando volta a viver a mesma situação, em vez de entrar no Santo dos Santos, começa a bater na rocha. Deus, não estou entendendo o que eu estou passando. Deus, olha a minha saúde. Pá! Quem é que já bateu na rocha? O caminho já foi aberto. Ali você tem provisão, ali você tem proteção, ali você tem promessas, ali você tem um improvável para acontecer para a tua vida. E o cara está lá, pá, pá, não entra na terra. Levanta a mão de quem está ao teu lado. Quem estava no teclado, vem tocar para mim. Levanta a mão de quem está ao teu lado aí. Naquele momento Moisés estava descontrolado emocionalmente. E em vez de falar, ele bateu. Porque ele estava com raiva. E não bateu só uma vez, bateu duas. Levanta a mão do teu irmão. Coloca para mim o versículo 9 desse capítulo. Versículo seguinte do capítulo que a gente estava lá de Números capítulo 20.
Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor. Em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente à rocha. Ele está com raiva. E tem vezes que a gente chega com raiva diante de Deus. Ouça, seus rebeldes! Gritou Moisés. É dessa rocha aí, ó, que a gente vai tirar água. Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar sua sede. Levanta a mão do teu irmão. Fala assim: muitas vezes você age como você não deveria agir, mas você tem um Deus de misericórdia, e Ele vai fazer brotar água da rocha, até quando você ora errado, muitas vezes, meu irmão. Quem crê que Deus vai fazer milagres sobrenaturais para vocês? Eu não vi. Quem crê que Deus tem o sobrenatural para esta casa, o improvável para vocês? Até quando Ele fez assim, para o povo deu de beber. Por isso, terceira lição, coloca para mim. Fala para o teu irmão, fala: hoje é dia de falar com a rocha. E ela ouvirá o teu clamor. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Muitas pessoas, por conta dos seus problemas e pressões, em vez de conversar com a rocha, continuam batendo na rocha. Não entendem que Ele é um Deus de amor, que a rocha eterna está pronta a jorrar suas águas. Por isso eu queria que você declarasse, coloca a mão no teu coração, diga assim comigo: quando eu falo com a rocha, a água que eu preciso vai se manifestar. Quando eu falo com a rocha, a sua presença me envolve. Quando eu falo com a rocha, milagres improváveis e sobrenaturais serão liberados. Alcance, eu quero repetir para vocês: o véu já foi rasgado, o seu acesso já está liberado, tem caminho novo. Por isso é tempo de adorar e não de murmurar. Não é hora de bater, é hora de falar, porque a rocha está neste lugar todos os dias, queridos. Por isso, antes da gente profetizar juntos sobre esta casa e sobre este ano, eu queria que você estendesse as mãos para o Senhor e apresentasse a Ele a tua sede nesse momento. Que você abrisse o teu coração a Ele nessa noite, porque você não precisa bater novamente, já está tudo liberado. Quanta gente bate com as suas atitudes, as suas inconstâncias, gente que no menor sinal de seca blasfema e fere a rocha. Mas eu quero declarar que nesses dias difíceis há uma expectativa do céu sobre Alcance Braga. Deus está levantando nesta casa um povo ungido pelo Espírito Santo, que vai conversar com o Senhor como seu amigo, que vai para a presença de Deus sem reserva e fala com Ele com sinceridade de coração. E eu te garanto que nestes próximos dias, vai brotar tanta água da rocha, mas tanta água, que rios de águas vivas se moverão nesta casa abundantemente. Rios de água viva se moverão nesse lugar. E tudo que vai acontecer, pastor Sandro, pastora Leslie, vai ser sobrenatural. Não vai ser natural aquilo que Deus vai fazer aqui nesta casa. Xerabarabacá. Eu profetizo para vocês nessa noite. Vem cá um pouquinho, Leslie, vem cá. Descansa. Descansa. Quando a gente está num deserto e só tem rocha e terra seca à nossa frente, o Senhor, a rocha, é a resposta. E eu vim aqui para dizer para você: descansa, filha, que eu estou cuidando de tudo. Tem água brotando da rocha e vai ser sobrenatural.
porque o improvável já está liberado sobre esta casa. O improvável já está liberado sobre vocês. A única coisa é que vocês têm que continuar fazendo o que vocês sempre fizeram. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. É ali que vocês encontram Deus da provisão, da proteção e de promessas. É ali que vocês continuam encontrando e se renovando nessa rocha que brota água sobre a vida de vocês. Por isso, confiem e continuem adorando, porque há uma adoração que o Senhor tem levantado nesta casa. E nós cantamos nessa noite, há uma adoração que tem brotado nesta casa, que vai trazer o improvável e o sobrenatural. Abençoo vocês em nome de Jesus. Mas eu quero falar para você também, levante suas mãos, você que está aqui. Tudo aquilo que você tem enfrentado nesse deserto que está à tua frente, todas as tuas dificuldades pessoais, tudo aquilo que tem te assolado, nessa noite eu creio que o Senhor tem águas de livramento, de cura, porque essas águas saem do trono de Deus. Água que você vai beber com força, porque quem bebe dessas águas jamais terá sede. Há um caminho glorioso nesse deserto, sim ou não? Sim ou não, Alcance Braga? Há um caminho maravilhoso, um tempo de cumprimento de promessas para quem fala com a rocha. Guarda uma coisa: Moisés, quando bateu, teve água. Teve ou não teve? Teve, mas não entrou na promessa. Viu, contemplou, mas não entrou. Só que o que eles passaram, está lá em Coríntios, é um exemplo para nós. E esta casa não vai ficar no meio do caminho, não vai apenas águas, ela vai entrar na terra da promessa. Vai chegar o destino que Deus tem para vocês. Nenhuma promessa na vida de vocês vai se falhar. Não esqueçam, a sua leve e momentânea tribulação é para produzir eterno peso de glória, acima de toda comparação. Por isso, nessa noite, eu olhar para Ele e dizer: Senhor, meu casamento está vivendo uma terra seca, derrama águas. Eu estou dizendo um deserto financeiro que não passa, derrama águas. Há uma sede de mudança que tem roubado meu sono, a minha paz. Eu estou vendo a minha família sofrer. Mata a minha sede, Senhor. E eu tenho uma convicção: neste culto a rocha eterna está aqui e tem águas para saciar a tua sede, lavar o teu interior, mas também encerrar um período de deserto na vida de pessoas nesse lugar. E vai começar por esta casa. O deserto está chegando ao fim. Eu quero dizer que vocês vão ficar surpresos com algumas coisas que Deus vai fazer nos próximos dias. Situações que vocês achavam que já tinha acabado, o agir de Deus será tão poderoso, o fluir das águas será tão grande, que vai jorrar tanta água nesse deserto, que todos, diga comigo, todos serão supridos. O suprimento não será para poucos, será para todos. Todos beberam água, até os animais foram abençoados. Por isso, dá um sorriso para quem está ao teu lado. Fala para o teu irmão, fala, meu irmão, fala para ele: prepara a tubaína, não sei se tem aqui em Portugal, fala. Prepara a festa, a maionese, prepara o churrasco, prepara a farofa. Fala, o deserto não é teu lugar não, meu irmão. Prepara as malas, você vai ter força para caminhar em direção à terra que o Senhor já te prometeu. Quem crê que é isso que o Senhor vai fazer? Quem quer profetizar com aquilo que vai acontecer nesta casa? Eu queria te convidar a ficar em pé agora. Eu vou já para as bênçãos proféticas. Eu quero ir para o final lá, a primeira bênção. Vamos dar as mãos. E você vai falar com fé nessa noite. Vai lá, levanta a mão de quem está ao teu lado. E eu preciso que vocês me ajudem aí, pessoal da mídia, que eu vou para Isaías 35, tá bom? Para a gente ler juntos Isaías 35, 1 e também com a bênção. Então, primeira bênção profética. Mas eu quero que você fale com fé. Você está falando para a rocha nesta noite, e ela vai brotar água. Então, levanta bem alta a sua voz, diga assim: quando a rocha
está. Quem crê que a rocha está aqui nessa noite? Eu não vi. Quem crê que a rocha está aqui nessa noite? Então levanta bem alto a tua voz, fala assim: o deserto floresce. Levanta a mão do teu irmão, Isaías 35:1. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como um narciso, e o teu deserto se cobrirá de flores. E na minha aí está exultarão, mas a minha tradução diz assim: e dará, quero ouvir, gritos de alegria. Teu deserto vai florescer em nome de Jesus. Pastor, vocês vão acordar e daqui uns dias vocês vão ouvir a notícia: o tempo da tristeza acabou, o tempo do deserto acabou. O deserto e a terra seca se alegrarão, e aquilo que era só areia debaixo dos pés de vocês se cobrirá de flores e dará gritos de alegria para a glória de Deus. Aquilo que era terra abrasada, vocês vão pisar e vai ter flor ali, e Deus vai fazer florescer em nome de Jesus. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus bem alto, queridos. Segunda lição, agora profetiza para o teu irmão. Segunda bênção profética. Eu quero declarar: em vez da dor, da dificuldade, chegou o tempo desta casa de ver o que, queridos? Eu não ouvi. De ver o que? Final do versículo 2: eles verão a glória do Senhor e o esplendor dos nossos dias. Profetiza para o teu irmão, fala assim: nesses próximos dias, fala, teus olhos vão mudar. Você não vai ver os problemas, as dificuldades, você verá a glória de Deus. Eu vou repetir: você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus, meu irmão. Vou repetir: você verá a glória de Deus. E como isso vai acontecer? Levanta mais alto a mão do teu irmão. Versículo 3. Sabe como isso acontece? Versículo 3 de Isaías 35. Eu quero dizer: fortaleçam as mãos frouxas, firmem os joelhos vacilantes. E se alguém está desalentado de coração, versículo 4, levanta a sua voz e diga: seja forte, não tenha medo, aí está o Deus de vocês. Quem crê que Deus está aqui nessa noite, queridos? Eu não vi. Quem crê que Deus está aqui nessa noite? Terceira bênção profética: quando a rocha está presente, milagres improváveis serão liberados sobre esse lugar. Pode soltar a mão do teu irmão, levanta a mão aqui. Quem crê que chegou a hora de grandes milagres improváveis nesse lugar? Quando a rocha está presente, sabe o que ele diz, versículo 5: ou improvável, então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, a língua dos mudos cantará. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Versículo 7: a areia abrasadora, lembra? Terra seca se tornará um lago, e a terra seca fontes borbulhantes. Nos antros onde havia chacais crescerão a relva, o junco e o papiro. Quem crê que a água vai brotar e Deus vai transformar, milagres vão acontecer. Talvez você entrou aqui nessa noite num deserto financeiro, num deserto emocional, profissional, sentimental, num deserto que tem te levado a sofrimentos, a dores, a enfermidades. Eu posso ver com os olhos da fé: a rocha está aqui nessa noite. Está aqui ou não está? A rocha está aqui, e dela começaram a beber. Lembra de 1 Coríntios 10:4? Todos beberam da mesma água, porque beberam da rocha que os acompanhava, e essa rocha era Jesus Cristo. Você pode levantar suas mãos, fechar os seus olhos. Eu falo a rocha agora. Vem Espírito Santo sobre esta casa todos os dias.
Derrama águas nesse lugar. Nós queremos sair encharcados pela tua presença. E você que estava vivendo um dia de seca, hoje é dia de beber das águas vivas. Você pode levantar suas mãos. Heramarabacai, Xerabarabacai. Pode cantar vocês.